lá hoje no Espaço Aberto, a gente vai falar sobre o fascínio da astronomia, mesmo que de forma imaginária na vida das pessoas. Professor, quem não olha para o céu de alguma forma, para os astros? Poucos, né? Talvez ninguém. Muitas pessoas se fascinam, né? Olhando para o céu. É uma fascinação antiga. Talvez uma das primeiras ações dos primeiros homens, primeiras pessoas, né? Foi olhar para o céu e se sentir fascinado com as estrelas, né? A partir dessa entrada, agradecendo o senhor ter aceito a gente aqui como coordenador do Observatório Didático de Astronomia da Unesp, para quem não conhece, aqui para rádio e televisão e nos ouve lá em direção ao radar após o campus da Unesp, tem o IPMET muito próximo, duas instituições bastante significativas para a gente do ponto de vista de ciência, ambas, cada uma na sua área. Professor, o que é o Observatório de Astronomia da Unesp? Qual a relação de vocês com a questão da educação, sobretudo para os visitantes aqui? O observatório, ele foi concebido com a ideia de divulgar a ciência, né? Principalmente a astronomia, não só para o público, mas também para as escolas. Então, nós temos formação de professores, cursos para as pessoas em geral, atendemos o público, atendemos em média 4 escolas por semana, e por isso que ele tem esse termo, né, bem característico no nome, né? É Observatório Didático de Astronomia. Então, poderia dizer que ele tem uma extensão do ponto de vista do aprendizado de base em relação às crianças, o despertar para a ciência, essas curiosidades que nos fazem olhar para o universo de outra forma, e uma outra de formação também. Exatamente. Então, nosso objetivo é despertar a curiosidade, né? Às vezes nem tanto ensinar, porque as pessoas que ficam por lá passam por pouco tempo, né? São poucos minutos. Então, nós ministramos palestras para o público, mas o nosso objetivo principal mesmo é que eles despertem em si mesmos a vontade de aprender mais. Porque um momento só que fica lá no observatório não vai aprender tudo de astronomia. Talvez uma coisinha ou outra. Mas se eles saírem de lá com curiosidade sobre astronomia, sobre o universo, aí atingimos nosso objetivo. Se fizer uma remissão aqui ao tempo de menino na escola, cada um que nos ouve e nos assiste também fizer conosco esse raciocínio, você vai identificar na tua turma, ao longo do teu tempo de menino na sua fase escolar, aqueles que por alguma razão têm maior interesse do ponto de vista natural, ou melhor, probabilidade de aprender física, química, matemática, que não é a minha área, por exemplo, na área de humanas, e isso vai formando. De que forma você participar, do ponto de vista da experiência de vocês com crianças lá, ajuda nesse despertar logo cedo, a partir do tempo? Nós desenvolvemos algumas atividades pedagógicas, né? Mas com fundamentação nas pesquisas da área de ensino, né? Então, essas atividades que a gente planeja visa o lúdico, né? E visa também despertar essa curiosidade. Mas essas atividades não são realizadas sob o nosso ponto de vista, o que a gente mesmo acha que é importante fazer. Isso é legal fazer, vamos fazer isso. Não, a gente faz uma pesquisa nos artigos científicos, né? Inclusive, na equipe do observatório, eu tenho meus orientandos, né, de pós-graduação, que fazem pesquisas na área de educação em astronomia. Então, eles estão bem por dentro, né, da área de pesquisa, e esses planejamentos são feitos de acordo com as mais recentes pesquisas da área. Aproveitando que a gente está gravando no mês das crianças, embora seja um conteúdo que valha para sempre, de forma permanente, o que é o projeto AstroKids do Observatório? Então, esse é um projeto novo, né? Um projeto experimental, por causa do grande sucesso que a gente teve nos outros oferecimentos dos cursos, né? De astronomia observacional. Todas as vagas foram preenchidas rapidamente e sempre teve gente querendo mais, então a gente ofereceu novas oportunidades, novos cursos, né? E eles sempre pediam para as crianças também. Então, aproveitando o mês de outubro, nós desenvolvemos essa nova atividade, né, que é o AstroKids, que é um curso para crianças.
Isso significa, de forma objetiva, de despertar também nas crianças através de um processo de alfabetização, lúdico ou científico. Exatamente, a alfabetização científica, né, o letramento científico é o nosso alvo nesse sentido. Então, nós vamos ter como parte das atividades uma conversa astronômica, é uma das atividades que a gente nomeou, né, uma conversa astronômica. A outra é viajando pelo sistema solar. E a outra é conhecendo um observatório por dentro, né? Eu dei uma olhada em conteúdos desenvolvidos do ponto de vista da formação e da alfabetização. Há em vários trabalhos científicos, acadêmicos, uma relação entre esse trabalho com as crianças de exploração científica para o desenvolvimento do pensamento crítico. Sim, sem dúvida. Por exemplo, na questão da poluição luminosa, né, das cidades, né? Então, uma criança que vive no centro urbano vê o céu de um jeito, com menos estrelas, né? Então, a criança que vai visitar o nosso observatório já vê um céu mais estrelado. E a criança que vai numa chácara, numa fazenda, vai ver um céu estreladíssimo. Mas é o mesmo céu. Então, o que há de errado? O erro está justamente projetos, né? Nos projetos de iluminação pública que leva a iluminação para o céu, na maior parte, em vez de iluminar só o chão. E isso provoca um ofuscamento das estrelas, né? Isso se chama poluição luminosa, além de dar outros problemas ambientais também. Então, a gente procura já sensibilizar, né, desde cedo essas crianças quanto à poluição, não só luminosa, mas todos os outros tipos de poluição atmosférica também. Aproveitar a curiosidade do senhor aqui para despertar algumas em quem nos assiste e nos acompanha. Eu me lembro do interior de que a observação do céu, por causa do que o senhor comentou, no sítio, por exemplo, numa determinada fase do ano, bonita noite, é muito diferente da experiência que eu tive em São Paulo, por exemplo. Ah, sim, bem diferente. É possível observar no sítio, em locais afastados da cidade, além de ver mais estrelas, também com um telescópio você consegue observar muito mais detalhes de alguns astros. E tem outros astros, como nebulosas, assim, aglomerados de estrelas, que nem é possível observar do centro da cidade, mesmo com um telescópio super potente, não é possível. Então, existe essa necessidade, né, de nós termos um céu mais estrelado. Eu fico imaginando a fase das escolas dentro da estrutura pública, nos municípios ao redor, enfim, por todo o interior do país, que não tem, por exemplo, a oportunidade de ir até o observatório e aí transformar o aprendizado da alfabetização tradicional dentro do regime escolar em algo que você possa ver, para ser bastante direto aqui na observação. Sim, existem alguns professores, né, que nos visitam, que ministram as disciplinas eletivas, né, em escolas de período integral, por exemplo, e que escolhem astronomia como tema e constantemente estão nos chamando, né, para fazer palestra lá, levar o telescópio nas escolas. Então, embora algumas escolas não possam ir até o observatório, nós também fazemos esse tipo de atividade, né? Vamos até as escolas. Inclusive, a gente tem uma carreta, né, que atende aqui uma área de quase 200 quilômetros. Fazer um paralelo entre a questão das novas ferramentas, muito boas do ponto de vista tecnológico, que a educação também estuda do ponto de vista acadêmico, se deve ser feita de inserção massiva dentro do processo de aprendizado. O observatório faz essa conexão entre o modelo, por exemplo, de ensino que nós tivemos na nossa geração, de poder ter contato com esse tipo de fenômeno, saber a diferença entre cada um dos astros, né? Saber que um cometa é um cometa, uma estrela é uma estrela, mas observar isso do ponto de vista da curiosidade e, a partir disso, fazer a conexão com esta curiosidade que nós estamos falando aqui. De que forma o senhor vê a presença do papel do observatório em relação a essas novas tecnologias? Nós temos no observatório, né, algumas novas tecnologias, né, por assim dizer, que auxiliam na aprendizagem. Então, por exemplo, nós usamos bastante um software chamado Stellarium, né, que é um software gratuito. Dá para baixar na internet, é super leve e a gente sempre ensina os visitantes e dá as palestras usando esse software, que ele simula
o céu de qualquer época e de qualquer lugar do planeta, né? Então, além disso, existem muitos outros aplicativos, né, que fazem o reconhecimento do céu também em celulares, né? Você instala esses aplicativos e apontando o celular para o céu, ele vai dizendo quais são as constelações, né, que tem lá no céu. Você consegue identificar a diferença entre estrela e planeta. E sem comentar o fato também dos próprios professores, na maior parte deles, eles não têm formação na área de astronomia, né? Sim. Então, eles ficam nos procurando com bastante intensidade, né? Então a gente costuma sempre atendê-los com bastante carinho, ajudando ao máximo esses professores, porque afinal de contas o conteúdo da astronomia faz parte do currículo, né? Sim. Então, embora os professores não tenham tido astronomia na formação, então o observatório teria esse importante papel aí, né, em ajudar os professores a ensinar astronomia para os seus alunos. Muito bem. Ferramentas paralelas que se convergem, como por exemplo, você ter a possibilidade hoje de ter um software que simule movimentos para entender como cada astro, se eu estou fazendo a menção correta aqui, faz o seu movimento em torno da órbita ou não, né? Exatamente. Existem inúmeros softwares, né? Nós lá no observatório costumamos usar os mais simples, né? E os gratuitos, né? Porque dessa forma a gente pode divulgar e os professores também podem usar, né? Os próprios alunos podem instalar. E inclusive nos nossos cursos de formação para professores a gente sempre enfatiza, né, essas ferramentas, né, que são muito úteis para o ensino, sem dúvida. Fazer uma confissão de conhecimento aqui, ou da falta dele no ar, gravando com o senhor. Antes de fazer a entrevista, eu estava recebendo a pré-pauta aqui com os colegas, a Carol, e eu olhei lá, puxa, eu tenho curiosidade de definir o que é estrela cadente. Aí eu vi que ela é um meteoro, eu achava que a estrela caía do céu. Lógico, brincando com o conteúdo, mas realmente é uma curiosidade científica para as pessoas entender o que está à nossa volta. De fato, as pessoas costumam ver, né, aqueles riscos, né, breves acontecendo no céu, e dá a impressão que realmente é uma estrela que está caindo, né? Tanto é que o nome popular ficou esse, estrela cadente. Mas se nós formos ver ao pé da letra, uma estrela nunca cai na Terra, né? Porque uma estrela em geral é muito maior que um planeta. Na verdade, teria que ser o contrário, o planeta que cairia numa estrela, né? Se fosse ver. Então, aquilo de fato não é uma estrela que está caindo. São, na verdade, fragmentos, né, de rochas, de meteoroides que vêm do espaço, e a gravidade da Terra atrai esses objetos celestes, né, esses astros, né, asteroides, meteoroides, que em geral são do tamanho de grãos de arroz, muito pequenos, e ao atingir a atmosfera da Terra, ele esquenta por causa do atrito com o ar, porque lá no espaço não tem ar, é vácuo, mas quando chega aqui na atmosfera, ele é como se esfregar sua mão uma na outra, esquenta, né? E só que chega a 2.000 graus, 3.000 graus, e ela simplesmente pulveriza. Então, nesse momento em que ele está sendo pulverizado, queimando, é o momento que nós estamos vendo esse risco, né, caindo. Que bom que a gente está conversando sobre o Observatório Didático de Astronomia da Unesp aqui, no momento em que o ser humano vive com as suas dúvidas e reprogramando na ciência, algumas com certo sentido e não. Na última a gente estava falando sobre a questão do movimento da Terra, se ela era redonda, não era mais, e criaram no Facebook, por exemplo, nas redes sociais, uma série de grupos que passaram a, aspas, acreditar, fecha aspas, nessas novas conexões. Se Galileu estivesse vivo, ele ia brigar com Copérnico aqui, para citar. Pois nós estamos aqui tentando ficar do lado do Galileu, né? Porque existem muitas evidências, né, científicas, e além disso não é necessário ser um cientista para descobrir que a Terra não é plana, né? Você pode fazer certas observações que aqui da Terra mesmo, que te provam, né, que a Terra não é plana. Mas este movimento tem crescido realmente, né? Nos últimos tempos, o movimento do terraplanismo, em certo sentido, eu vejo isso como uma certa parcela de culpa da própria ciência.
Porque a partir do momento em que a ciência deixa de fazer a sua divulgação de modo efetivo, se a ciência não faz a divulgação científica, o letramento científico, se nas escolas não ensina corretamente astronomia, né, outros conteúdos, então isso abre muito espaço para as pessoas que não conhecem a natureza das coisas, a ciência, a divulgarem suas ideias com tanta certeza que não é da realidade. Então, por causa desse movimento global, né, dessas ferramentas de divulgação, né, redes sociais, então qualquer coisa é facilmente divulgada, né? Então, a ciência precisa fazer o seu papel e divulgar também efetivamente, né, as descobertas científicas. Fazendo o papel necessário aqui de agenda, a primeira edição do Astro Kids é agora em outubro, tem um processo de inscrição para o senhor poder orientar escolas, os estudantes que tenham interesse em participar desta programação. Ah, sim. O Astro Kids, então, acontece no dia 26 de outubro. Ok. Está planejado, então, 26 de outubro, a partir das 4 da tarde até as 8 da noite. Vai ter um intervalinho para o lanche. Mas a gente gosta de avisar, né, que lá no observatório, aquela região da Unesp, não tem cantina, não tem lanchonete. Então esse lanche, a própria criança e o responsável tem que levar. Leve o seu lanchinho. Leva o seu lanchinho. Então vai ser o Astro Piquenique. Muito bom. As inscrições já estão agendadas com o grupo em função da disponibilidade, da capacidade de realização? Sim, as inscrições já estão abertas, né? São 20 vagas. Já recebemos algumas inscrições, né? Ainda temos vagas para as inscrições. Você pode fazer inscrição pelo site do observatório, que é obsbauru.com.br, né? Esse OBS é de observatório, né? OBS, tudo junto, obsbauru.com.br, ou também pelo nosso Instagram. O Instagram do observatório é obsbauru também. Eu vou repetir aqui para quem está nos ouvindo: O de observatório, OB de bola, S, obsbauru, tudo junto.com.br. Repetindo, obsbauru.com.br. É isso. Professor, é muito difícil construir um telescópio, as pessoas ficam com curiosidades, eu teria 1000 aqui, vou aproveitar ótimo. O espaço. Essa é uma boa pergunta. Eu não diria que seja difícil, mas é trabalhoso. Então a pessoa que quiser ter seu próprio telescópio tem que ter bastante força de vontade e dispensar um tempo, né, da sua rotina para se dedicar à construção de uma lente ou de um espelho. Eu fico pensando na capacidade da lente aqui, de você fazer, lógico, os processos corretos, né? Tem muitos cientistas autodidatas aí por aí, curiosos, de fazer com que ele tenha a dimensão de poder captar nas distâncias necessárias para a observação, né? Sim, é um processo, não é tão complicado, né? Mas é um processo que exige paciência, né? Mas o senhor Lionel, que é o nome do observatório, né? Lionel José Andreato, ele sempre orienta todos os interessados em construir seu próprio telescópio, né? Porque é bom lembrar, no Brasil não existem fábricas de telescópios. Se você quiser ter um telescópio, ou você compra um importado, custa caro, certo, ou constrói o seu próprio telescópio, né? Então nós temos a satisfação, né? A sorte, diria, de termos um fabricante de telescópio aqui em Bauru, né? Que é o senhor Lionel. Rodolfo Lang, coordenador do Observatório Didático de Astronomia da Unesp. É um prazer conversar com o senhor em multiplataforma, pela rádio, a TV Câmara e nas plataformas digitais. Vou terminar citando o Roger Kornberg, Nobel de Química. Ele, numa recente entrevista, filhos de bioquímicos, falou que a vida é química, nada mais ou nada menos. Se o senhor concorda com ele? Ah, perfeito. Inclusive os elementos químicos que nos constituem, né, foram gerados em estrelas, né? As estrelas são as produtoras de toda a tabela periódica, né, dos elementos químicos da natureza. Nós somos pura química, né? Todos os nossos elementos presentes no corpo humano são elementos químicos, né? Hidrogênio, oxigênio, H2O, né?
ferro, cálcio, todos eles elementos químicos da natureza. Perfeito. Muito obrigado de comparecer conosco aqui no Despertar para essa curiosidade e também de conhecer um pouquinho do horizonte através do Observatório Didático de Astronomia da Unesp. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês e agradecemos também pela divulgação, né, que vocês fazem pelos trabalhos do Observatório. Muito obrigado. Ok, então para reforçar, para você acompanhar a edição do Astro Kids no dia 26 de outubro, para você que está direto ligado nessa agenda, dá uma olhada, entra no site obsbauru.com.br ou no Instagram com o mesmo nome, obsbauru.com.br. É agora no dia 26 de outubro, as inscrições têm vagas limitadas pela capacidade, lógico, de realização nas condições ideais. Obrigado ao professor, até o nosso próximo encontro, e você pode encontrar e assistir este programa também pela TV Câmara na página do YouTube, na íntegra. É só clicar em vídeos para você assistir a hora que você quiser. Obrigado ao Rafael Marolbo e a Carol Garcia que nos acompanham aqui pela Rádio e TV Câmara. Até mais.